Tá, coloquei. E aí, desde então eu comecei essa pesquisa e quero estar num lugar de criar com o meu filho uma situação de um mundo onde faça mais sentido para nós, como sociedade, não só para nossas crianças. Então, e aqui a gente está criando isso juntos. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Eu quero me apresentar também. Obrigada. O meu Sim. filho já está aí aos berros, portanto já podem saber. O meu filho tem 1 ano e 8 meses e também, assim como o Marcelo, eu não acho que ele mudou muito o meu propósito de vida, no sentido de eu olhar para o meu propósito de vida. Essa busca do meu propósito de vida já é de longa data, mas quando ele nasceu, aliás, antes mesmo de ele ter nascido, a jornada da maternidade começou bem antes dele nascer, na verdade, né? Porque, enfim, grandes questões aqui com o meu útero e foi uma grande navegação interna, mas quando ele nasceu, eu comecei a sentir uma raiva muito grande. Estou-me a rir, mas não, é uma raiva muito grande acho que de um inconsciente coletivo, né? De lugares onde a maternidade não é aceita, que é a maioria dos lugares, não é? A maternidade é um lugar, no sentido de como eu acredito que quero estar com o meu filho, que quero educar o meu filho, ou que quero ser mãe, né? E aí eu comecei a ficar com muita raiva dos espaços não estarem abertos para mães com filhos pequenos e como é que eu conseguia fazer as coisas e estar com o meu filho, porque havia uma espécie, uma nuvem que me dizia que eu não era bem-vinda, nem eu nem o meu filho. E isso eu percebi que tinha uma parte que era uma história, que é uma história que eu acho que tenho vindo a carregar, e outra que era uma clareza que eu estava vendo que de uma sociedade que realmente ainda não é como eu imagino que ela possa ser, né? Então, no lugar das emoções, eu fui fazer alguns processos emocionais de cura. No lugar daquilo que eu quero criar, eu criei este grupo, né? Eu criei este grupo porque havia mais pessoas que estavam na mesma vibe que eu, de olha, alguma coisa não está ok, então bora lá, vamos juntar, vamos fazer. Tem uma expressão que a Vera fala muito, que era quando a mesa está cheia, então eu vou construir a minha própria mesa, né, para eu ter um lugar à mesa. Em vez de arranjar subterfúgios para ter um lugar à mesa, eu vou lá e construo a minha mesa e este foi o passo de construir a minha mesa. E daqui surgiu muitas outras coisas e hoje o Marcelo está sendo o spaceholder deste espaço e eu estou muito contente com isso. E a ideia também é essa, não é? É que é um espaço necessário, então não importa quem inicia, não importa quem é spaceholder, mas importa que ele continue, porque ele tem um propósito muito maior do que nós indivíduos. Mas é um propósito de criar uma cultura que ainda não existe, de maternidade e parentalidade consciente e acompanhada, né? Não depositar os nossos filhos num outro lugar para que a gente faça coisas, mas eles podem estar junto connosco, né? Então essa é a minha breve apresentação. Passa a palavra. Obrigado, Obrigada, Vera. Joana. Bem, a Cátia já me conhece lá da escola, os nossos filhos já estão juntos na escolinha, já, não sei, há 2 anos, ou 2 anos e tal, uma coisa assim. E realmente este mundo da parentalidade, ou o facto de estar aqui convosco neste grupo, vem efetivamente ou seja, não só
às vezes perceber que isso de estar sem mãe parece que é um lugar solitário, onde parece que na realidade toda a gente quer ajudar, mas depois não ajuda aquilo que a gente precisa que ajudem, ou então desaparece a ajuda. E pronto, e já partilhámos aqui às vezes várias histórias em que, especialmente no início, que imagino tu, Cátia, agora, eu penso assim, bem, quando o Pedro tinha 4 meses, eu estava, quer dizer, tive, tipo, completamente, tipo, nem sabia, eu acho que ainda nem tomava banho nessa altura, não tinha tempo para isso, porque efetivamente foi assim um choque. E às vezes era isso, em vez de, sei lá, de alguém tipo. Eu já acho que, eu acho que na altura eu acho que nem sabia bem o que é que eu precisava, muito sinceramente, eu estava tão overwhelmed, enfim. E às vezes é isso, às vezes vou falar com mãe, vê-se aquele cansaço, vê-se aquela coisa de. Às vezes só. Na realidade, acho que às vezes a mãe só precisa de um espaço de escuta. De escuta ou também de alguém que. Há mães que pode ser que fiquem um bocadinho com o meu filho, mas há mães que se podem não querer essa parte do fiquem com o meu filho, podem querer dar com o filho. Então, alguém que vá tipo, cuidar de todo o resto das 1000 cenas que existem para cuidar. E isso tem que ser perguntar à mãe o que é que ela quer e não assumir e não dizer, vou lá e tiro-te o filho, como às vezes acontecia, tipo, às vezes ia lá, tipo, a minha sogra e tipo, tirava-me o filho, e eu, mas estava ainda estava a chorar porque eu ia estar na mama. Não, eu chegar, olha, vai-me tratar de limpar a casa, ou vai, tipo, sei lá, faz outra coisa qualquer, que não seja, tipo, tirar-me o filho porque ele se calhar não queria ir, ele queria estar comigo, não é? Então há essa coisa de perguntar, de ter esse cuidado, não é? De o que é que precisas, o que é que faz sentido, porque às vezes eu sinto é que às vezes as mães nem sabem bem o que é que precisam. Parece que sabem, mas nem sabem. E então é muito isso, de criar estes espaços de conexão, de ligação com outras mães, pais, para que possamos ser, para que possamos ser realmente mães e pais e não tenha que ser uma coisa. Porque na realidade estamos todos a aprender, especialmente para mim, que eu só tenho um filho, e portanto, pensando aqui há 4 meses, quando o meu filho tinha 4 meses, efetivamente era muita coisa nova, como também é para as crianças que estão a ser crianças, é também muita coisa nova para os pais que estão a ser pais e que na realidade eu também achei que havia coisas que não estavam a funcionar nesta forma de ser mães e pais, que é quase tipo, despacha-te lá esta fase para depois ires trabalhar ou seja, muita coisa que efetivamente não funciona. Portanto, o facto de estar aqui é isso, é permitir-me também querer criar algo novo, quer para a minha relação com o meu filho, mas também para outros pais, para esta coisa de fazer algo que nos sirva a todos, aos pais, às famílias, às crianças, mas de uma forma que não seja aquela coisa da carneirada, tem que ser tudo igual, mas porque não está a funcionar, não é? É isso. Obrigada. Tem uma coisa que eu queria mencionar, porque que eu vi, Kátia, e acho que é uma coisa que eu digo muito, e agora eu já tinha recebido esse feedback para mim, e agora te ouvindo é que eu percebi o que é que as pessoas queriam me dizer. E eu quero comentar, porque é muito forte, assim, esse lugar da gente dizer que quer fazer o melhor para os nossos filhos, não é? Assim, que não temos ferramentas e queremos fazer o melhor para eles. E aqui eu sinto que é um espaço que sim, a gente está cuidando do que é melhor para eles, mas primeiro está cuidando também do que é melhor para nós, enquanto seres humanos, enquanto pais e mães. Porque da minha pequena experiência também, o meu filho é muito pequeno ainda, mas o meu filho está bem quando eu estou bem, né? E quando eu estou bem, ele está bem. E essa coisa que nos ensinaram, acho que é uma coisa que nos ensinaram até de forma. A gente só viu isso acontecer nas nossas mães, nos nossos pais também. Eu falo mais de mães, porque eu tive a minha mãe muito mais presente em casa do que o meu pai, e que era fazer o melhor para o outro, sempre para o outro. E aí a gente esquece de nós. Então, como é que a gente consegue fazer alguma coisa melhor para o outro se a gente não está fazendo melhor para nós? Eu trago essa pergunta comigo e eu acho que este espaço também é para isso, não é? É um espaço para nós, enquanto seres humanos, antes de sermos pais e mães. Apesar de, né, ter havido uma grande mudança, eu continuo a ser uma mulher antes de ser mãe, embora sou uma mulher diferente do que era a mulher antes de ser mãe, né? Mas ainda assim
sou um ser humano e uma mulher antes de ser mãe. Enfim, quis trazer porque foi forte quando te ouvi. Agradeço Sim, é também. verdade. Eu falo. O que você disse, Kátia? Eu disse que é verdade, não é? Nós às vezes nos esquecemos de nós em função do outro e eu disse isso, efetivamente, isso, melhor para eles, não é? Mas primeiro tem de ser o melhor para nós também. Se nós não estivermos bem, eu concordo plenamente. Se estivermos descompensados, seja por alguma matéria, não é? Também não vamos estar bem para eles, não é? Eles vão sentir, eles percebem tudo. Até um bebé de 4 meses percebe quando a mãe está mal, não é? E portanto, se calhar é cuidar do eu, cuidando do outro, não é? Exato. Mas não há certezas de nada. Eu neste momento eu não tenho certezas de nada. Em algumas coisas já vou no automático. Só tem certeza que não tem certeza de nada. Exatamente. Eu sei que nada Não, sei. mas quero no fim, eu acho que muito nós na parentalidade vamos lidando muito com a criança que nós fomos e com o que nós passamos, e às vezes transportamos muito isso e queremos evitar e proteger que os nossos filhos voltem a passar pelo mesmo, não é? E então às vezes temos as antenas muito ligadas. Por exemplo, na questão da escola, não é? Eu passei por situações na escola que eu não queria que o meu filho passasse, não é? Mas se calhar outras pessoas não estão. Eu falo com a Paula tem mais ou menos o mesmo entendimento, mas há outras pessoas que nem chegam a esse discernimento, se calhar não pensam nisso. Nós, o filho da Paula tem 5 anos, o meu tem quase 5, e nós estamos interessados que nesta fase eles brinquem muito, aprendem brincando, não é? Que é o mais importante. E eu posso falar, por exemplo, tenho uma sobrinha, não, a mãe dela é professora e ela tem 5 anos e é muito engraçado ela já fazer contas e saber ler e saber. Epá, isso a mim não me interessa ainda, porque tudo tem a ver com o seu tempo certo, não é? E vamos nos rodando, e eu acho que quando começamos a ter este discernimento, esta diferença, também vamos rodeando de pessoas com o mesmo entendimento sem querer. Por exemplo, a pediatra dos meus filhos diz que aqui devia ser como nos países nórdicos e as crianças entrarem para a escola com 7 anos. E para mim fazia mais sentido, não é? Porque com 7 anos a criança se calhar tem uma capacidade já diferente. Não só de aprendizagem, porque eles estão sempre despertos para aprender. Os miúdos têm inglês e ele canta as músicas, não, claro que não é um inglês perfeito, mas nem que seja pela melodia, eles têm interesse. Não é por aí, mas agora estar sentados tanto tempo, quietos, e não se podem mexer, não se podem levantar, é muita questão. Pronto. Acho que Sim, a escola surge cedo demais, esse tipo de escola. Obrigado, Kátia. Não. Eu fico alegre quando você traz essa questão de alguma forma, a gente está encontrando as pessoas que têm essa similaridade, né? Aqui nós nos encontramos no contexto do Possibility Management, primeiro encontro desse grupo, e não sei o quanto familiarizada você está com esse conceito, com a metodologia, mas assim é muito próximo do que você falou de olhar para nós mesmos, cuidar de nós mesmos, tornar-nos responsáveis, aquilo que a Joana trouxe de olhar para as emoções dela e tratar as emoções dela, né? Também é uma ferramenta do Possibility Management. E a gente fez um movimento agora de ampliar esse grupo e de realmente acolher mais pessoas. Eu estou muito contente com esse movimento, assim, de estar você participando aqui com a gente e
já tem outras pessoas que entraram no grupo que não necessariamente fazem parte desse contexto, e eu quero convidar a gente para a gente trazer clareza para nosso contexto diverso que a gente tem aqui. Até como já está sendo gravado, a gente ter também essa ferramenta para apresentar para as pessoas que puderem também fazer parte do grupo posteriormente. Então, eu quero que nós 4 aqui presentes quero convidar a gente a exercitar qual o contexto que a gente quer criar aqui dentro, que seja um contexto único, né? Que seja um contexto que nos une e que é aonde a gente vai estar realmente criando o nosso códex interno ali, deixando claro qual é o contexto que nos une, qual o propósito desse grupo como um todo, para a gente ter esse propósito realmente bem direcionado. Então, eu não sei como fazer isso. Eu simplesmente estou fazendo o convite. Eu Ó, sei, E tenho um Go e tenho uma proposta. Não sei qual é, mas vou falar qualquer coisa que pareça. Mas tem um Go muito grande para isso, para a gente ter uma sessão de descoberta. E me vem assim, que cada um possa fazer uma pergunta para o espaço, traga uma pergunta para este espaço e quem agarrar responde à pergunta e faz uma nova pergunta. E a gente vai construindo perguntas e respostas, sem necessariamente uma ordem, mas se a gente vai nesse fluxo de pergunta e resposta. Vocês topam? Ou claro, o que é para fazer? sim, sim. Sim, sim. sim, Então eu tenho já podemos talvez definir um tempo para não ficarmos aqui ad eterno. São 10h36, eu acho que por 10h36, 11h15, 11h15, que é 2h15 para vocês, eu acho. 3 e um quarto. 3 e um quarto. 3h15. E depois, nos 15 minutos finais, a gente pode perceber se há alguma coisa. E seria importante, talvez, até irmos apontando algumas palavras, alguma coisa que talvez ajude a captar. Eu vou apontando aqui no meu caderninho, mas se alguém quiser também ir apontando, mas pode ser massa. Eu tenho uma pergunta que é: quais foram os limites, ou quais são os limites que nós conseguimos percepcionar na nossa vivência atual em relação àquilo que a gente acredita hoje que é ser pai e mãe. Né? Acho que vem muito inspirado do que a Kátia já falou. Né? Tem uma parte nossa que consegue ver que são coisas que são padrões que a gente não quer que se repitam. Mas então qual é que é aquilo que a gente está assim nesse lugar de, olha, eu não sei mais em que é que eu acredito. Não é? Eu não sei, eu questiono muito isso. Quais são esses limites? Neste momento da minha vida. Eu vou agarrar, respeitar a criança enquanto indivíduo, por exemplo. Dar-lhe voz, perguntar, saber a sua opinião, não é criar um ditador, mas tentar ouvir, explicar quando não pode ser, na forma de repreender, tentar explicar, não usar o repreender, o castigo, e tentar contornar a situação respeitando a criança. Claro que não vamos dizer
a tudo que sim, nem concordar com tudo, temos de pôr alguns limites, mas eu considero que o respeito é o principal. Eu me conectei com essa pergunta que a Joana está trazendo esta semana num limite realmente, onde eu estava com esse olhar para realmente ouvir o meu filho. Então, especificamente, um limite que eu tô nesse próximo final de semana vai ter uma vivência numa aldeia indígena, e eu imaginei quão maravilhoso seria se eu pudesse estar com ele nesse espaço. E aí, eu falei, preciso ouvi-lo primeiro, se ele quer estar lá comigo, né? E aí entrei num limite de o quanto o que eu quero entregar para ele é uma aventura que faz sentido para mim e que talvez não faça sentido para ele, e o quanto não faz sentido para ele ainda, porque ele não sabe o que é essa aventura. E aí entrei naquela decisão, é bem um limite mesmo, assim, onde eu não sei o quanto eu ouço mais ele e o quanto eu ouço mais o chamado da aventura para convidá-lo. E qual é esse equilíbrio ali? De em que momento eu vou apresentar como pai, eu sinto que eu, como pai, responsável por apresentar novas aventuras para ele. E em que momento essa nova aventura está no limite dele ou não? Como que eu consigo olhar para isso, além de perguntar para ele, né? Como eu consigo perceber em outras formas o quanto realmente aquilo faz sentido para ele, não só para mim? Obrigada. Sim. Para mim, o que me veio assim à cabeça continua a ser um tema que tem a ver ligado com a alimentação, que eu acho que deve ter que fazer mil processos de cura emocional sobre isto. Porque na realidade, e pronto, eu sinto que já estou um bocadinho melhor, não sei se o meu filho não deve achar isso, que é efetivamente quando estamos a jantar, bem, qualquer alimentação, qualquer comida, onde nas minhas crenças eu acho que ele deve comer aquilo tudo, ou bem, pelo menos a maior parte da comida que eu lhe ponho no prato, porque eu imagino que aquilo é que vai nutri-lo e blá blá blá. E então, e depois por outro lado também a parte me diz, não, se ele não quer comer, não come, porque olha, não deve precisar. É raro essa minha parte de aparecer, que é se ele não comer nada. Ou seja, é muito raro isso aparecer. Então, portanto, há uma parte de mim que diz, ok, então eu vou ter muito cuidado a escolher a comida biológica para ele, a sopa, não sei o quê, tudo super não sei o quê. E depois, tipo, às vezes acontece, tipo, ele olha para a prato e diz, mãe, eu não quero sopa, eu não quero esta comida. E eu, então e agora? Tipo, o que é que eu não quero esta comida? E eu, então, mas o que é que tu queres? Nada, ou quero, sei lá, depois inventa, ou agora quero salsichas com panquecas, sei lá, inventa assim, coisa que não há, não está ali. E às vezes é isso, eu não sei bem qual é o meu limite, ou seja, tipo, eu fico ali. E depois eu acho que mistura-se também às vezes coisas o tempo da vida do meio, que é o tempo, por exemplo, do pequeno almoço dele ir para a escola, por exemplo. E eu sei que eu estou a pressioná-lo. Eu sei que ponho-lhe stress de Pedro, bebe o leite, Pedro não sei o quê. Tipo, eu pensei assim, bem, eu acho que eu me devia filmar para eu ver o quanto ridículo eu sou de manhã, o tempo que eu lhe devo dizer 1000 vezes, eu não sei, eu devo dizer 1000 vezes como
como os cereais ou como o pão. E, tanto que às vezes assim, oh mãe, às vezes ele próprio já diz, oi mãe. Então, é isso, acho que para mim o tema da comida é mesmo aquela coisa de, eu acho que ainda não consegui, tipo, perceber, ok, se ele me está a dizer que não quer comer, por exemplo, ele não vai morrer, sei lá, tipo, olha, é porque não lhe apetece, há de comer, sei lá, daqui, eu não como, por exemplo. E apesar da minha parte mental, consciente, até dizer assim, as crianças, tipo, têm, ou seja, comida é só ele ir buscar quando lhe apetecer, não é? Portanto, se há comida em casa, que não é uma coisa, pelo menos, felizmente, ou seja, não é coisas de se calhar da minha avó e não sei o quê, que não tinham mesmo comida e blá blá. Portanto, ou seja, acho que isso deve vir lá muito das minhas passados. Sim. Se ele não lhe apetece comer é porque não quer comer. Pronto, mas isso, sei lá, sabe, tipo, fica aqui mesmo no limite, tipo, vem a minha raiva toda, tipo, fica ali, tipo, um medo, ou seja, tipo, assim, tudo assim misturado ali. Depois eu própria, tipo, entro aqui, no, começo a entrar em drama, e que às vezes eu acho, às vezes eu preciso assim, pá, eu acho que preciso sair daqui deste espaço, respirar, para ver se a coisa flui. E pronto, eu acho que e é isso, eu acho que o meu filho tipo está, ou seja, ensina-me, se calhar quando ele manda-me assim, tipo, daqueles olhares, tipo, é mesmo tipo, olha, calma lá, está tudo ok, tipo, eu estou vivo, estou bem, tipo, não me apetece, não me apetece. Então, eu acho que essa coisa, não sei, eu sinto, às vezes o que eu sinto é que isto, efetivamente, já vem lá da ancestralidade para trás, este medo que se ele não comer, lhe aconteça algo. E é mesmo isso, é mesmo difícil para mim, tipo, ver quando é que eu já ultrapassei o limite do bom senso daquilo que eu lhe estou a pedir, por exemplo, daquilo que eu estou-lhe a dizer. E às vezes digo, está bem, mas olha, falta só umas colherzinhas de sopa. E ele, bem, mas já comi quase tudo. E eu, pronto, às vezes digo, parece que até me sai um peso e eu, ok, pronto, já tenho aqui isto tudo, já é ok. Bem, então é Magda, isso. o limite tem a ver com as crenças que tu tens sobre a forma, o que é comer bem, e tem muito a ver com comer bem, saudável e regrado, né? Tem uma certa ordem. É isso? Esse é o teu limite, sim. Bem, essa ordem não percebi bem de onde é que vinha, se calhar viste alguma coisa que eu não vi. Não, assim, tem que comer tudo e tem que ser o Ah, almoço, o jantar ou hum. não. Sim. Sim, sim, se calhar nas minhas crenças acredito que sim, que tem que haver um pequeno almoço, se quiser comer à meia da manhã, sim, alguma coisa, almoço, lanche, jantar. Tipo, isso tem que se fazer, se calhar, parte assim de um standard de dia de comida, chamemos assim, não é? Sim. E pronto, e às vezes, olha, por exemplo, ainda este fim de semana que eu estava lá na terra, pronto, eu fui lá visitar a minha mãe, e estávamos quase na hora do almoço e o meu filho disse, mãe, como eu não comi de manhã, quero comer uma fruta agora. E eu pensei, ui, a minha caixa mexeu, mas pensei, tá bom, porque era fruta normalmente é no fim, ou não sei o quê. Mas eu na altura, eu observei isso em mim e pensei, ok, fruta antes de comer lá, né? Eu disse, tá bem, ok, queres comer a fruta agora? Come a fruta, e depois olha, já não comes a seguir. E eu ainda disse, mas depois tenho fome, para a sopa, para o prato. E ele, vou. E eu, fixe, cool. Bem, e pronto, eu deixei ir. Mas eu percebi, não é normalmente assim, mas eu até me senti contente porque eu disse não. Ou seja, que eu deixei comer a fruta sem esperar pelo fim, porque eu também achei, vai, ridículo. Ou seja, ele pode comer a fruta e comer o resto a seguir, tipo, não. A comida é bom, não é mesmo, não é? Pronto, foi isso. Obrigada. Eu estou-me a rir porque eu acho que eu tenho. Basicamente, tudo o que vocês falaram, eu me encaixo nesses limites e tenho que estava vendo um novo, mas que acho que também tem um pouco a ver. Essa da comida, então, acho que é bem caixa portuguesa, não sei, que eu tenho muito isso, de horas regradas, e o que a nutricionista diz é o que eu tenho que seguir, e se isso não acontecer, ele vai morrer, ou eu vou morrer, qualquer coisa assim. Alguém vai morrer. É uma coisa assim bem dramática. Eu vou dizer uma frase. Nenhuma criança morreu de fome com um prato de comida à frente. Pois, exato. Então essa frase vai ser moldurada. Eu vou escrever aqui. Nenhuma criança morreu de fome, né?
É, o prato de comida à frente. exatamente. Então, esta. Mas aí estava pensando o meu limite, até foi uma coisa que aconteceu ontem, e que às vezes acontece, que é sobre as rotinas, né? Que é uma coisa que eu percebi quando ele era muito pequenino, as rotinas eram muito importantes. Hoje ele já está um bocadinho maior, a gente já foi saindo mais das rotinas, já, né? A gente já tem uma vida às vezes mais fora da caixa de pais, né? E, e quando temos pessoas em casa, por exemplo, a minha sogra está cá, a tia do Mateus também, é farra todo o dia, e ele fica muito, Elétrico. quer nem dormir, ele só quer farra, 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 que é uma coisa que eu entendo, né? Ele é criança, quem não quer farra, né? E ontem ele, pronto, fomos para a praia, ele dormiu pouco, foi para a natação, chegou a hora dele dormir, eu achei que ele ia dormir direto, qualquer. Não queria dormir, e eu estava naquela assim de o que é que eu faço? Porque eu tenho a minha rotina com ele de adormecê-lo, que é pô-lo a mamar e ele dorme. Quando isso sai fora, eu não sei mais o que fazer e eu fico impaciente, eu fico com raiva, eu fico ansiosa, eu digo assim, pronto, eu já não tenho mais recursos, eu sinto-me sem recursos. Basicamente é isso. E eu fico preocupada, né? Porque realmente dormir cedo é bom. Sempre ouvi isso, é bom, é bom. E eu percebo como o Mateus entra num lugar de conexão com ele, que eu não consigo, porque eu estou ficcionada, é assim que diz? Não sei. Estou com essa pré-definição que ele tem que dormir. Então eu estou focada nele dormir e o Mateus está focado em se conectar com ele. E eu percebi que no momento em que nós decidimos que ele não quer dormir, ok, vamos fazer a nossa vida e ele vai dormir quando a gente for dormir, todo mundo relaxou, tudo relaxa. E que é quando eu saio das ideias pré-definidas, da caixa mesmo, e eu estava a nos ouvir, e na verdade eu senti que tudo tem a ver com caixa. Todas as coisas que a gente falou é caixa. Coisas que a gente aprendeu que era assim, né? Era assim, comer assim, às horas tais e X e comer tudo. E nós ouvimos isso desde sempre. É assim, é uma crença de que o pai é responsável por apresentar novas aventuras aos filhos, que é o pai, pode ser a mãe também, pode ser qualquer outra pessoa, não precisa ser o pai. O pai é só um. É uma crença que nós temos que colocar limites, ou repreender, ou de alguma forma há uma crença que temos que repreender de alguma forma, né? E que a gente até não quer repreender, mas cai nessas palavras, né? E eu tenho assim algumas perguntas assim sobre isso, acho que a Cátia falou muito de respeito, e eu pergunto o que é respeito, porque às vezes respeito é um conceito muito amplo, né? E não estou trazendo para aqui agora, mas trago essa pergunta interna. Também trago essa pergunta: por que é que o pai é responsável por apresentar novas aventuras? De onde é que isso vem? E tenho uma pergunta para ti, Paula, que é se tu mamaste, se a tua mãe te amamentou. Hum. Eu tenho descoberto que tem muitas questões da alimentação que têm a ver comigo, com a minha história. E vem desse primeiro vínculo, mãe-filho, que é a nutrição, a gente aprende com a nossa mãe, através do que ela come. Então, trago essas perguntas do que eu ouvi de vocês. E quero que alguém traga uma pergunta para o espaço novo, porque eu acho que nós estamos a tatear alguma coisa importante. Quer dizer, convido vocês, se alguém tiver aí uma pergunta para o espaço. Eu quero trazer, ainda não sei como que é a pergunta, mas tá vindo. E, e tem a ver com
quando eu não tenho referência, vou ser bem específico agora, para o meu caso. Quando eu não tenho uma referência paterna, como como eu crio uma referência, né, para o meu filho diferente, e aí eu comecei a explorar, começo a explorar como eu navego e como eu já tenho navegado recentemente por isso, né, tentando até olhar para isso, para minha pergunta, e olhando como eu vivia em função de ser diferente do meu pai, de ser presente para o meu filho porque ele foi ausente para mim. E comecei a me conectar com a questão de eu ser presente para o meu filho porque eu quero estar presente com o meu filho, não porque ele foi ausente para mim. Então, eu me pergunto como eu posso identificar as referências novas para criar, como eu crio essas referências novas a partir de mim mesmo, né? A partir do meu ser, a partir não da referência que eu não me colocando em relação ao meu pai, sim me colocando em relação ao meu ser. Obrigada. Pergunta forte. É. Assim, é aquilo que me vem, eu estava a ouvir falar e eu estava tipo assim a fazer sim, sim. Pois, porque na realidade eu também dou por mim muitas vezes, quer conscientemente, e acredito que se calhar muito mais inconscientemente, a querer fazer coisas com o meu filho ou para o meu filho ou o que for, para não ser a mesma coisa de que eu senti da minha mãe e do meu pai, relativamente a mim. E depois, na realidade, vejo que se calhar estou a fazer a mesma coisa. Então isso é que me causa um drama grande. Aí é que eu fico passada. Como é que eu estou a fazer a mesma coisa que eu disse que eu nunca, eu até ponho quase nunca, quase como se eu disputasse a palavra nunca, iria fazer ao meu filho. Tipo, por exemplo, gritar com ele ou até já dar uma chapada. Coisas que eu, tipo, que eu senti dos meus pais e que eu disse, bem, também antes não queria ser mãe, mas, pronto, mas quando efetivamente já comecei a pensamento, agora esta parte de mim nunca vai ser. Que é a parte sombra, como é óbvio, não é? E quando isso acontece, eu penso, fogo, mas como é que eu. E depois ainda ponho-me a criticar a mim própria. Eu digo, como é que eu, apesar de já ter feito aqui uma série de trabalho de desenvolvimento pessoal, ainda há aqui uma parte de mim que aparece e que estou a causar. E depois eu ponho-me a dizer, estou a causar trauma ao meu filho. Então, ah, o que eu acho é que para sair desse jogo de estar sei lá, ok, só estou a fazer coisas boas ou más, porque aí já estou a pôr que é boa ou má. Isso é também, mais uma vez, é a minha história sobre se é bom ou se é má, não é? Na realidade, acho que tem mesmo a ver com. E acho que obviamente é desafiante, porque há sempre partes de ti que tu não estão lá no teu inconsciente e podes andar aqui muito tempo até as descobrires, mas na realidade acho que tem muito a ver com o tema presença, ou o tema de conexão efetiva, em que tu não estás a criar nenhuma história, porque se tu estiveres em cada momento ligada ao teu filho, para aquilo que está a acontecer, e saber que ele é uma criança que está, portanto, está tipo, é só emoções, que se calhar o cérebro dele ainda nem está-se ainda a desenvolver, e que tudo aquilo que ele está a viver, se calhar muitas vezes é a primeira vez que ele está a viver. E na realidade, se tu percebes o que é que ele quer, ou se nós nos conectarmos efetivamente às reais necessidades dele no momento, e também às tuas, porque na realidade, mais uma vez, isto não tem que ser só sobre a criança, não é? Tem que ser sobre os dois. Tem que ser sobre a criança que está na sua vida de criança e tem que ser a mãe e pai que está na sua vida de pai e mãe ou está na sua vida de adulto. E na realidade, se também houver essa clareza e essa veracidade para a criança e dizer, olha, filho,
Às vezes eu também nem sei bem o que é de fazer. Às vezes eu também parece que estou uma criança zangada quando estou a falar contigo. E isto é meu, não tem a ver contigo, tem a ver só comigo. Ou às vezes eu também não sei. Olha, também não sei. Alguma coisa. Que eu acho que isso de alguma forma cria mais conexão. E acho que acima de tudo é tipo aquela coisa que nós falamos muitas vezes, nós estamos a observar-nos em ação. E se calhar se tu estás a observar que estás, eu estou a ser exatamente como o meu pai, ou estou a ser o oposto, porque eu quero ser o oposto do meu pai, ou não sei o quê, também perguntar, mas é mesmo isso que eu quero, ou na realidade eu quero é uma conexão com este ser. Por acaso é uma criança, mas é um ser. Não é? E de alguma forma até também, por um lado, pedir feedback. Também, criança. E perceber, olha, está a ser ok para ti isto que eu estou a fazer agora, ou a forma como estou a comportar, isto que eu te estou a pedir, a forma como eu estou a exigir de ti, ou não sei, vejo isto mesmo como uma questão de criação a dois, em, em que também as próprias crianças nos podem dar feedback, é o que me está a vir agora, em que tu próprio podes ir tipo, olha, não sei, agora focando-me aqui um bocadinho nisto, tipo, sei lá, se eu estou tipo a ser chata, usando as palavras do meu filho, para o meu filho, se ele me está a dizer isso, eu digo, obrigada, diz mais sobre isso. Porque é que eu estou a ser chata para ti quando eu estou, por exemplo, a falar da comida, ou seja, ficando no mesmo tema. Há outros 1000 temas, também a questão de dormir cedo, não sei o quê, mas há outros 1000 temas que se calhar é a minha caixa, é a forma como eu tenho as minhas crenças, que se calhar as dele é tipo, de manhã que ela a saber, ele se chegasse atrasado à escola e nem fosse à escola, não me interessa, não é? Portanto, ou seja, eu estaria super feliz. Maravilha, né? Portanto, eu é que estou a dizer, olha, sim, mas é para entrar até às 9h15. Então, pronto, é assim. Hum, não sei, Marcelo, o que me vem é muito isso, é mesmo de um lado de conexão pura, ser a ser, e de observação, de onde é que nos está a vir as coisas que nós estamos a trazer para a criança. Quem é que nos está a dizer essas coisas? Ou seja, na nossa ação, os nossos pensamentos, de onde é que eles estão a vir? São mesmo nossos e que queremos conexão, ou são porque o nosso pai ou a nossa mãe nos disse, ou porque não quero nada daquilo que o meu pai e a minha mãe me disseram que era o oposto, mas depois, se calhar, às vezes até vamos dar um oposto que nem é assim tão oposto. Se calhar não sei. É o que me está a vir agora. Obrigada, Paulo. Obrigado. Tem uma Spark sobre, eu vou colocar lá no nosso grupo, tem muito a ver com o que a gente está aqui a falar, não é? Sobre a caixa de boa menina é comida de gremlin. E ela fala exatamente de como estar dentro da caixa de boa menina ou no oposto, as duas estão ligadas à mesma coisa, a uma autoridade externa. Né? Estás ligada fora, não dentro. E isso me leva à minha resposta à tua pergunta sobre essas referências. E eu sinto que vir para o Brasil e ter um companheiro que não é da mesma cultura que a minha, já de ser próximo, mas não é a mesma, me ajuda muito a ver de onde é que vêm as minhas referências. Se elas estão vindo da caixa portuguesa, ou da caixa dos pais, ou da caixa cultural, ou se vem de um lugar realmente genuíno dentro de mim. E aí me vem assim, muito forte, para além do que a Paula disse, que eu acho que não há melhor referência que o impacto que os teus atos têm no teu filho, né? É a melhor referência que podes ter, e o teu filho não é igual a ti, portanto, o teu filho não és tu enquanto criança, o teu filho é outro ser, então tem outras necessidades, e ele já vem num outro contexto, né? Ele já tem outra missão que não a tua, então não há como não olhar para ele, isso é o resultado direto dos teus atos enquanto pai, é ele é o teu mestre, mas tem também algo interno teu, que eu acho que tem a ver com a integridade, com esse princípio brilhante da integridade, que é como é que eu estou sendo íntegro comigo, a cada momento, nessa minha jornada enquanto pai. E eu falo isso, que é isso, às vezes eu me questiono mesmo,
se as coisas que eu estou fazendo enquanto mãe faz algum sentido. Uhum. E eu só consigo perceber quando eu converso com outras pessoas. Porque dentro de mim já tem um guia, já me está dizendo, eu estou fazendo isto, mas isto não... Sabes, há uma resistência, estou fazendo uma coisa e já por si está um stop dentro de mim. Há um lugar em que me diz stop, o meu corpo diz isso. Então, de onde é que vem essa referência? Essa referência não pode ser externa a ti. Tem que ser interna. Porque não há referência. Essa referência que a gente busca num pai que foi ausente, nós temos isso no nosso código genético. Nós temos isso na nossa linha do tempo, da nossa ancestralidade. Se nós soubermos que somos um ser, não só que esta vida é a nossa única vida, não é só o nosso pai que é referência, são todos os pais que eu já tive, todos os pais que eu já fui, todos os seres que eu já habitei, todas as culturas que eu já visitei. Então, para mim, é esse lugar, assim, o que é que a minha integridade está-me a dizer para eu ser a minha própria referência. E não é eu caixa, é um eu muito maior, é um eu canal. É aí que eu vou quando eu estou muito perdida. Obrigada, Vânia. Temos uma nova pergunta? Me vem uma pergunta que para mim é uma pergunta que eu acho que eu trago também muito antes de ser mãe. E nem sei se isto é uma pergunta, mas eu vou ver o que é que sai. Que tem a ver com uma consciência de que o meu filho não é meu, né? Essa coisa da propriedade, meu, minha. E para mim é um edge, porque é um limite, porque intelectualmente, no meu corpo mental, isto está muito bem definido. Eu sou um canal, o meu filho nasceu. Eu acho que eu já trouxe isto também em algumas reuniões. Ele nasceu, eu sou um canal, ele tem a sua vida própria, ele tem a sua missão, ele é um ser conectado comigo, mas ele é um ser inteiro, individual e fora de mim. Mas tem uma parte física, fisiológica, eu não sei exatamente, mas tem a ver com as células, com essa fusão e tudo mais, que me diz, ok, ele é um ser individual, mas ele é uma conexão minha, ele também é uma coisa muito forte, é uma conexão muito forte, não é? Então, a minha pergunta é como é que eu posso desprender da maternidade, é, como um conjunto de crenças mesmo, não é? Porque a maternidade, quando eu digo maternidade, já vem muita coisa neste pacote, neste conceito, não é? Acho que até o Marcelo trouxe isso, o PM é um conceito, não é? Mas será que maternidade é um conceito? O que é maternidade de facto? No outro dia ouvi uma amiga minha falar isto e foi muito forte também, que e também nas minhas investigações internas sobre alquimia,
Estou tendo acompanhamento com uma mulher que fala muito de alquimia, do mapa astral dos sumérios, e que fala que antes de nós reencarnarmos, a mulher tem um chakra, que é o chakra matriz, em que o ser encarna, né? Através da mãe. É através da mãe que há essa encarnação na Terra. Mas há um momento em que esse ser decide os acordes que ele quer ter nesta vida. E esse ser, ele é que decide todos os acordes que ele quer ter. E esses acordes é o que o mapa astral mostra, né? É o que está nas casas e tudo mais. E aí eu fico pensando, realmente eu fui canal para que um ser, ele escolheu-me a mim enquanto mãe, ele escolheu o pai, e às vezes o pai e a mãe só se encontram porque aquele ser quer aquele pai e aquela mãe. Então é muito maior, assim, parece que sou só uma marionete para o meu filho, na verdade, né? É meio ao contrário do que todos nós, ou pelo menos do que eu sempre ouvi, né? A mãe é aquela que fez alguma coisa, mas não, nós somos uma marionete nos nossos filhos. Mas aí como é que eu me desprego dessas... E isto também é uma história, só outra história, né? Então, como é que eu me desprego de toda essa caixa que se chama maternidade ou parentalidade? Tenho essa pergunta. Oh, Joana, eu acho que tu trouxeste assim várias perguntas, tu falaste tanta coisa diferente. Então faz, porque eu tipo Bem, primeiro falaste só quase no início do filho que é meu e não sei o quê, e eu acho, a sensação que eu tenho é que isso também é um processo teu e de cada um de nós, de efetivamente ir deixando essa coisa desapegar-se à medida que os filhos crescem, não é? Sabendo que, sim, ou vamos dizer em termos mais conscientes, porque se calhar pode haver pessoas que nem sequer tenham essa consciência, que acham que sim, que o ser humano é da sua posse, não é? Mas assumindo que nós até temos aqui uma consciência que os filhos efetivamente não são nossos e são seres que nós somos um canal para eles virem cá, acho que o processo, ou seja, eu chamo-lhe isto amor incondicional. A palavra que me veio foi amor incondicional, porque quando tu, porque não sei se também não sei se é uma história, mas quando tu és mãe, de alguma forma estás ligada àquele ser assim para sempre, para sempre. Nesta vida, noutras vidas, tiveste um papel importante naquela pessoa, porque foste tu que se calhar com o teu corpo que deixaste essa pessoa vir cá. Então há sempre uma ligação muito forte. E não quer dizer que essa pessoa seja tua ou não, mas é essa ligação de amor incondicional para sempre, em que tu queres que efetivamente aquela pessoa tipo, esteja, sei lá, esteja bem, esteja whatever, ou seja, passe pelos seus processos, mas que tu possas suportar esse crescimento assim de uma forma sempre nutridora. Então, eu não vejo isso tanto como sim, ele é meu ou não é meu, eu vejo muito mais como quase como um processo de tu próprio também como seres humanos de aceitares ou disto não é desapegando desse ser, não é? Na realidade, e olhando um pouco para os corpos, se calhar pensando em 5 corpos, tu vais ter sempre ligado a 5 corpos daquela pessoa, não é? Porque, bem, pronto, porque o físico ela até teve no teu físico também, na realidade, então é assim uma mistura muito... E o que eu vejo é dizer, se calhar tu próprio ao longo do tempo em que vais ver ele crescer, vais tipo querer estar, mas não como posse, estar como presença, estar como alguém que é aquela pessoa que vai fazer ele crescer, vai fazer, isto é, vai dar ferramentas, vai estando lá até que ele queira. Sei lá, olha, antes de ontem, tipo, estava na casa do Miguel, porque no outro dia ia dar as vacinas ao Pedro, então dormi lá. Estava tipo, eu num lado, Brocas no meio e o Miguel, e estávamos tipo assim a adormecê-lo. Mas assim, eu vou querer estar sempre com vocês, mesmo quando eu for assim mais velhinho, quero estar com vocês. Eu tive assim, pensei, que querido. Mas pronto, ou seja, ele como criança nem percebe o que é isso depois de ele ser grande, né? E eu pensei, eu não quis dizer, não, quando fores grande, não vamos estar aqui nessas assim.
Mas eu achei assim ternurento, porque no fundo o que ele queria dizer é que eu gosto de vocês, quero estar com vocês, não é? Mas sim, mas ela ter tipo a sua vida e não é que não possa estar connosco, mas são coisas diferentes, não é? E eu acho que, sei lá, esta coisa. Pronto, isto foi um dos temas que tu falaste, foi só o primeiro, depois falaste mais da coisa da grande maternidade. E eu não sei, eu acho que na realidade esse grande palavrão, eu acho que cada um de nós é que vai saber na prática o que é, porque cada um de nós é que está a ser a sua experiência, não é? Ou seja, imagina, a minha experiência como mãe, se calhar nós quando falamos umas com as outras, até identificamos, eu também passei isto, eu também passei aquilo. Se calhar efetivamente há coisas que possam ser comuns às mães, mas que há outras que não é? Imagina, há pessoas, há mães que se querem amamentar, por exemplo, então essas conversas com essas mães nem vão ser as mesmas do que nós que amamentamos, por exemplo. Se calhar há ali uma parte que já não é igual. Aquela pessoa ou escolheu não amamentar, ou olha, ou, pronto, ou tive que ir para o trabalho e disse, pá, agora já tens X meses, já não. Pronto. Então eu acho que essa história do que é ser mãe, por um lado, eu acho que também já falámos sobre isso, que é, se calhar é as crenças que vêm de todas as mães passadas, que vêm cá dizer o que é que tu deves ser mãe. Mas na realidade eu acho que no dia a dia, se nós estivermos mesmo a viver no momento presente, sem essas histórias do passado e sem projeções para o futuro, tu estás a ser mãe naquele momento com aquilo que tu tens naquele momento para dar. E aquilo é que é a tua verdade, aquilo é que é a tua sabedoria, a tua experiência de mãe. É aquela, porque, olha, porque tudo se conjugou para tu estares naquele momento e não sei o quê, a viver a tua experiência. E depois podes até partilhá-la com outras mães, mas portanto, eu não. Eu acho que, acima de tudo, vem-me a palavra consciência, perceber que, enfim, tenho aqui umas histórias da Caixa Portuguesa das Mães, ou das mães do mundo inteiro. Todas nós temos, tipo, ligações. E tu, se calhar, vais viver muitas dessas coisas que todas as mães viveram, ou muitas mães viveram, e se calhar algumas que são. Ninguém vai viver como tu, porque a história da Joana, mãe do João Salvador, é só tua, agora, nesta vida. E, portanto, há coisas que podem ser comuns e há coisas que eu nunca vou viver como tu vais viver. E tu também nunca vais viver como eu vou viver. Não sei. E obrigado. E eu senti que essa história se conecta com a sua agora também, Joana, que você também escolheu em algum momento a vida que você queria, seu pai e sua mãe, e você escolheu estar falando agora sobre isso, falando sobre, escolhendo sobre isso. E quando você descreveu esse processo de a criança escolheu antecipadamente nesse momento da matriz, eu vi o Vicente nessa semana quando eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei para ele como estava o coração dele, visitando a gente em dois lugares diferentes, um pouco tempo com a mãe, um pouco tempo com o pai. Dele tá bem, tipo, tão bem confortável assim, sabe, com aquilo. E quando você descreveu, eu vi ele falando, eu escolhi isso. Eu vi ele dizendo assim, eu escolhi estar nesse lugar de estar um pai e uma mãe diferente nesse momento agora. Como se ele estivesse falando isso quando ele falou, tá bem. Só pelo fato dele falar, tá bem. E aí, eu fiz mais uma pergunta, e o que que você sente quando você tá longe de mim, assim? O que que mais você sente saudade? E, e ele falou assim, eu sinto saudade de a gente discutir, quando as coisas não dão muito certo, assim, a gente não se entende muito bem, eu sinto saudade. Eu falei, como? Por que você sente saudade disso? Eu falei, ué, porque você sempre ganha? Você acha, comecei a me dizer assim, é porque você sempre ganha? Dele, não, é porque às vezes eu tô na escola lá e eu discuto com meus amigos e eles é bobo. A discussão deles é boba, assim, eles viram as costas e falam, eles saem. E daí não tem nada, não tem conversa, não tem. Daí eu falei, caracas, até a gente discutir é uma coisa que é valorizada por ele, né? O quanto a forma como eu escolho, que eu vou falar assim, eu entendi que é o feedback dele me dizendo, a forma como você escolhe discutir comigo me alimenta. Eu não sei qual é ainda, vou explorar melhor esses detalhes, mas me alimenta mais do que o mundo externo, como ele está me alimentando.
E eu até fiz depois algumas perguntas. Essa parte agora que a gente está discutindo, é essa parte que você gosta? Essa? Ele, não, essa não. Eu ainda não achei qual é a parte que ele gosta, mas eu estou perguntando, assim, para saber, porque achei muito interessante isso, saber o quanto a forma como eu escolho discutir com ele pode ser referência. Ah, ah, obrigada. Eu acho que é assim, nós depois, até, eu estava a pensar, é que nós até podemos pôr partes destas coisas quase como vídeos, tipo, a publicar, porque há tantas partes aqui super giras, que não precisa do seu vídeo todo, mas tipo, só umas pequenas partes que a gente pudesse ir pondo, esquece deste. Foi massa. Assim, eu estava ouvindo, né? Assim, uma coisa que eu trouxe, vocês trouxeram de volta algumas outras coisas e me veio aqui uma coisa bem forte. Eu sinto que eu até quero escrever sobre isso. Não sei para onde é que eu vou, mas me veio muito forte esta palavra, né? Mater. É uma palavra que eu acho que a primeira vez que eu ouvi, de facto, foi aqui. Olha, foi onde foi o Expand the Box, aqui no Rio, foi na Terra Mater. E eu fui ver o que é que era Mater. E Mater maternidade vem de Mater, né? Mater. É, mãe. E é mãe. E eu estava vendo Mater também é raiz para matéria. Matéria. Matéria vem de Mater. E eu comecei a ver Mater, matéria, terra, mãe. Realmente é num lugar, é uma ligação muito profunda e muito forte, mas é aqui na matéria, né? Ela se, e acho que ai, como é que se diz? Antroposofia, eu nunca sei dizer esta palavra. Ela tem uma visão do parto muito bonita também. Não sei se vocês já vão. Eu vou ver se resgata esse vídeo que eu vi e mando lá, porque também é muito bonito. Também fala sobre isso, né? Como nós estávamos fora da matéria, né? Somos um ser muito grande, somos tudo, e o momento do parto, ele traz dor, não só para a mãe, mas para o filho. Diz que até o choro da mãe no parto, aliás, as dores físicas do parto é uma maneira da mãe compensar as dores energéticas, emocionais daquele ser que está a encarnar, porque ele vem de um lugar muito, muito amplo para um lugar, ele vai encarnar num corpo e isso dói, porque ele vai se restringir a um corpo e ele era tudo. Então diz que as dores do parto é uma forma da mãe como é que se diz? Equilibrar. Não é equilibrar, é quando a gente tem empatia com o outro. Tem uma palavra, gente, eu estou péssima em palavras, mas lá está, não tem palavras para explicar estas coisas tão grandes, mas é como se a mãe se empatizasse com a dor do filho no momento. Então, por isso é que é tão bonito e é tão intenso as dores do parto. Não é só uma dor física, é a dor daquele ser encarnar num corpo muito pequenino. Isso para mim faz muito sentido, assim, não, eu sinto isso no meu corpo também. Então, nossa, eu estou divagando muito, mas eu quero escrever sobre maternidade, porque acho que esta minha pergunta é muito genuína, né? Da minha busca. E acho que tu trouxeste-me isso, Ana Paula, assim, olha, muito a tua jornada, a tua busca, a tua... E achei super lindo o que você trouxe, Marcelo. Que é isso, gente, eles estão bem quando a gente faz o que é suposto, mesmo que seja discutido. Ó, chegou aqui a minha querida. Tu, Cátia, queres dizer alguma coisa? O que eu queria dizer é que em cada momento, como tu referiste, somos uma mãe diferente e com cada filho, talvez por esse processo que eu nunca tinha pensado do parto, porque cada parto é um parto, cada criança é uma criança e nós vamos nos transmutando com o tempo, não é? Não vamos tendo sempre nem a mesma pessoa, nem a mesma mãe. E depois tem a ver também com as sensibilidades, com o desenvolvimento, tudo são exigências diferentes. Eu queria reforçar isso. E quanto à parte que falava há pouco da discussão
eu percebo que a discussão é o desafio, não é? É o chegar ao entendimento, a maneira como se conseguem, no fim, organizar as coisas, como acaba, e efetivamente não é? Não há que haver uma razão, e se calhar é esse desafio, esse jogo que ele gosta, não sei. Algo como se fosse uma descoberta junto do que vai ser, do que vai Exatamente. criar. E sim, acho que é um desafio, sim. E nunca se sabe onde é que vai parar, não é? E há um momento que a gente cede e outras vezes ele cede, e eu acho que é isso. E o crescer, porque quando estamos a discutir, não estamos só a dizer, não, isto é amarelo, isto é roxo. Não, também estamos a crescer, a aumentar o nosso visual, não é? Não estamos restringidos, não é? Porque nem eu estou sempre 100% certa, nem a outra parte. E eu acho que isso é que. E no fundo, o resumir é que com o pai tudo é bom, até discutir, não é? Eu acho que é isso que ele está a querer dizer. Portanto, com o pai tudo é bom, até discutir. É mais isso. É porque E o é Marcelo assim. fez assim um sorriso, o Marcelo ficou assim com um sorrisão. É. Na Sim, cabeça deles é bem simples. Nós às vezes é que queremos saber a razão de tudo e há coisas que não têm razão. É só sentir. Pronto. sim, é muito alegre isso, fico muito alegre de ouvir isso de vocês também. É. Me veio também o quanto isso tem a ver com integridade, não é? Talvez, que partes vossas é que discutem? Será que essa é gremlin, é caixa, é ser? Será que é tudo? E ele deve sentir alguma coisa em ti, nesse lugar de integridade, que nas outras crianças ele não sente, não é? Ele ali tem alimentos da alma, ou alimentos de gremlin, ou alimentos de caixa que cumprem o que ele precisa, né, naquele momento. Achei massa. Só, eu vou ter que sair em 5 minutos e a minha proposta era no final a gente perceber se tem alguma coisa que se tocou nesse contexto, né, que acho que o Marcelo perguntou. E a mim ficou muito claro uma coisa sobre que nos une e que vendo as outras pessoas também que já circularam aqui, acho que é uma coisa também, de alguma forma também vejo nelas, tem a ver com o tema da caixa de bons meninos e boas meninas, que há qualquer coisa em nós que fala muito sobre ser bom, bom ou mau, estar dentro dessa caixinha de bons pais, né? E eu tenho muito isso, né? Então vejo isso também nos outros. E dá uma sensação que há uma exploração, ao mesmo tempo há uma exploração de querer sair disso, de ir para um lugar mais genuíno, porque isso foi alguma coisa que a gente aprendeu, mas não é genuíno. Então eu vejo esse contexto de descobrir a nossa essência, mais sobre nós do que propriamente sobre os nossos filhos. É o que me vem. Obrigado, Bruno. Sim, o que eu também vejo neste, neste espaço é essa possibilidade de podermos ter outras, que, tal como nós, estão a querer conversar sobre este tema, estão a querer olhar para o tema da maternidade e paternidade de uma forma diferente, que tem um lugar onde podem partilhar as suas histórias, sem julgamentos, onde podemos usar muito o nosso ser criativo, de querer partilhar o que sentimos e depois trazer soluções, possibilidades, onde podemos efetivamente estar em comunhão, conexão com outros pais, mães que sim, querem. Eu não digo que querem o bem para os seus filhos, porque não acho que não é isso. Querem estar com os seus filhos de uma forma conectada, querem que o seu filho seja quem é, quem quer ser, sem
e não colocar assim muitas caixas, muitas crenças que todos nós temos, mas de alguma forma expandir as suas caixas para que aquele ser possa ser e que nós possamos criar possibilidades para que isso aconteça. Obrigado. Obrigada. Eu me conecto muito com esse extraordinário que está sendo criado a partir do momento que pais e mães do Brasil e Portugal se reúnem para, fora do contexto que trouxe eles aqui, criarem um contexto novo para um mundo que as crianças querem, para um mundo que faz sentido para a gente e faz sentido para as nossas crianças. E, e eu vejo a gente caminhando, compartilhando com o coração, aqui, usando o nosso coração para compartilhar nesse espaço, isso é alguma coisa comum para aprender a ouvir as nossas crianças e aprender a criar e descobrir junto como criar esse mundo diferente do que faz sentido. Para nós e para eles. Faz sentido para nós e para eles. Obrigada. Obrigada, time. Eu vou sair, tá? Até para a semana. Obrigado. Até. Nós é até amanhã. Até amanhã. Bem, não sei se ela saiu. Obrigada. Eu tive um chamamento. Pois, exato, deve estar aí. Deve estar aí Então, com a miúda. eu estava a chorar, tive de desligar. Muito obrigada, gostei muito. E acho que a partilhar nós enriquecemos todos um bocadinho. E é muito importante, para o nosso crescimento também. Obrigada. Obrigada, Kátia. E eu sinto também, olhando a Kátia administrando isso aqui, tipo, a maternidade enquanto está nesse espaço, eu sinto de colocar também que esse grupo tem esse ponto comum de descobrir como estar em espaços de criação como esse, estar com os nossos filhos nesses espaços. Eu sinto muito isso, assim, de estar explorando como a gente pode estar nesse espaço estando com os nossos filhos. Sim. Isso é importante, porque eles fazem parte, não é? Fazem parte. Sim. Uhum. Kátia, Ana Paula, querem trazer mais alguma coisa? Como que vocês sentem? Não, para mim, mas para mim estou ok. Para mim também, está tudo ok. Na semana que vem a gente vai estar nos encontrando começando uma série de encontros que a gente se propôs a fazer como grupo do Ateliê Família Consciente. É um encontro com tema de amor, um encontro de descoberta, e um encontro no qual, até lá, eu pretendo divulgar aqui no grupo do WhatsApp o nosso Codex, e inspirado também no que a gente conversou hoje, no que a gente chegou aqui, né? O que nos une e o que nos colocou aqui. E contente com a possibilidade de aumentar esse grupo e de estar cada vez mais pais e mães do Brasil e de Portugal e quem sabe um dia de outros falantes de línguas portuguesas
né, de outros países também, que estão aqui dispostos a criar algo novo. Muito contente com essa energia acontecendo. Arro! Obrigado e até semana que vem. Obrigada, Marcelo. A gente se Obrigada, vê obrigada. para a semana sobre o tema amor, não é? Sobre o tema amor. Que eu quero trazer uma coisa sobre uma distinção que eu recebi de uma pessoa alguns anos atrás, quando eu fui falar para ela que eu conheci ela e eu não vi quanto ela tinha de amor incondicional, né? E eu queria reconhecer aquele amor incondicional que ela teve de mim. E ela me falou uma coisa sobre amor incondicional que me tocou bastante, que o amor, se ele tem uma condição para acontecer, ele não é amor puro. O amor puro é amor, não precisa ser incondicional. Incondicional é como se fosse um pleonasmo, como se a gente estivesse falando subir para cima. Amor incondicional é Sim, subir para cima, porque é amor. exatamente, Amor amor é não é só isso. condicional. Então, trago essa distinção para a gente se inspirar para o encontro da semana que vem. Hum, Obrigada. Obrigada. Obrigado. Desligas aí, né? A Sim, gravação. Obrigada, até para a semana. Obrigada, boa tarde, até para a semana. boa tarde. Tchau.